Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mari Salles e eu estou aqui com a Bernadette Stanini. Ela é autora nesse quadro de Conhecendo a Autora Empreendedora. Então, Bernadette, conta pra gente, como que foi a sua história com a escrita? Ela veio desde a infância ou é algo novo? Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Mari, pelo convite. Desde criança. Na realidade, assim, meus pais sempre foram de ler muito, os meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe, então sempre tinha um livrinho de cabeceira ali. E desde criança eu sempre gostei muito, muito, muito de ler. E onde eu estudava, eles sempre levavam os autores, geralmente daquela série Vagalume. E eles levavam Sim, e lembro. Eu tenho Éramos Seis, da Vagalume. amo, que tinha até a novela no SBT. E eles, levavam muitos autores. E aí um, assim, específico me marcou bastante, porque ele autografou e eu fiquei olhando aquele homem como se ele fosse assim, oh, sabe? Eu fiquei, assim, impactada com ele, que é o José Maviael Monteiro, que é o autor dos Barcos de Papel. E aí eu li o livro, nós fizemos a avaliação, né, que a gente tinha que fazer a avaliação no colégio, e aí ele foi lá, ele autografou e fizemos a entrevista. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha uns 9, 10 anos. Eu tenho esse livro até hoje autografado, e ele é guardado, assim, com o Legal. máximo carinho, porque é uma coisa, assim, que eu fiquei, nossa, apaixonada. Então eu sempre também gostei muito, muito de redação e os professores em si da língua portuguesa, eles me colocavam para participar desses concursos, porque sabiam que eu gostava muito. E quando eu ganhava, geralmente eu ganhava coleções de livros. Então eu ganhei uma vez do Monteiro Lobato, e aí eu sempre, sempre gostei muito mesmo. É uma coisa que vem desde pequenininha. Ai, que legal. E como que foi você fazer a sua primeira publicação? Como que surgiu essa vontade de escrever? O primeiro livro foi o primeiro publicado ou não? Foi. Eu escrevi o primeiro livro, eu comecei a escrevê-lo em 2015. Então, geralmente eu tinha um grupo de amigas, a gente lia muito, trocava umas ideias, e aí as meninas brincando, falavam: "Por que que você não escreve, hein? Se você ama tanto ler", eu falei: "Ah, mas vocês também leem", porque a gente trocava livro o tempo todo na porta do colégio das crianças. Meus filhos eram pequenos, Legal. e a gente estacionava o carro lá para esperar os filhos saírem do colégio e a gente ficava lá trocando livro, e tal. Eu lembro que eu li a série completa da família Sullivan, da, ai meu Deus, agora me fugiu o nome dela. A Tina E Batista? não, não, me fugiu o nome, eles eram, tinha bombeiro, tinha ator, tinha não sei o quê. E aí eu li, assim, uma semana eu li um livro a cada dia. Bela André, que Ah, sei. foi uma amiga que me emprestou. E a gente trocava livro, trocava, era isso, era aquilo. Aí eu emprestei da Bianca Briones para elas, e a gente trocava. E elas: "Por que que você não escreve?" Eu falei: "Ah, não sei". Aí eu realmente acabei escrevendo o primeiro livro em 2015. E aí, quietinha com o livro e tal, o meu marido, maluquinho, ele pegou, chegava para os amigos assim: "Ó, minha mulher escreveu um livro, você não quer ler não para ver se tá bom?" Meu marido é doidinho, E marqueteiro, marqueteiro. você? Aí eu falava para ele: "Não, não faz isso não". Ele: "Lógico, as pessoas têm que ler para saber como é que tá". E aí ele entregava esse livro e as pessoas me devolviam e falavam assim: "Nossa, mas tá muito legal essa história, prende", e não sei o quê, e eu assim: "Minha nossa senhora". Aí eu comecei com aquela coisa de querer realmente publicar, né. Só que assim, completamente crua, não tinha noção de nada e nem de ninguém, né. Aí eu caí numa editora, ó Jesus, a minha história é tão parecida E com Betina, deixa ir para a Amazon, vai lá, porque é a nossa forma, né, é, tradicional de publicação. né, a gente, assim, não é tão crua, tão inexperiente ali em 2016, né, e aí eu caí nessa, né, de uma editora,
E aí paguei, eu lembro que eu paguei uma grana boa e não foi nada daquilo. Conclusão, eu tomei uma baita de uma rasteira mas levei isso como uma baita de uma experiência. Por quê? Porque eu poderia ter desistido, porque eu me recordo que muitas pessoas que lançaram com essa editora, que inclusive ela estava muito, muito bem no mercado, muitas pessoas desistiram. A pessoa ficou tão desiludida, tão desmotivada e acabou desistindo. Eu não, eu levei aquilo como um impulso para fazer os outros livros. Então eu estava lá, comecei com o primeirinho, aí eu falei: "O quê? Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Vamos, já que eu entrei nisso, bora, né?" E aí eu acho que no prazo mais ou menos de uns 2, 3 meses, eu escrevi a série toda, que compõe 5 livros. No prazo de 2, 3 meses, eu escrevi a série toda. Então eu levei isso e um episódio que aconteceu numa Bienal como realmente um impulso ali, sabe. Não desiste, vamos. Eu poderia ter me acuado, ficado quietinha: "Ah, chega", né, mas não, eu fui embora. Meu marido vendia muito os meus livros, ele vende até hoje, você não tem Olha noção. só, é super marqueteiro. Qual que é o nome Me do livro? O Meu Par Ideal foi o primeiro livro. Olha Eu só, lancei legal. eu lancei, aí depois quando eu fui relançar, o que que eu fiz? Eu criei um selo para mim, porque eu fiquei com tanto medo, assim, Mari, de cair nessa coisa de novo, mas aí eu já tinha ido para a Amazon, né. Já conhecia a Amazon e com a o meio literário traz anjos na vida da gente, aí eu conheci a Carlinha, que você conhece, né. E a Carlinha começou a fazer minha revisão, minha diagramação, sempre me dando altos toques, me ensinando, falou: "Ó, faz isso, faz aquilo, diminui aqui, não sei o quê", aquela coisa toda, né. Ele é bem marqueteiro e ele sempre vendeu muitos meus livros. E aí, o que que eu fiz? Como esse livro, ele saiu, com muitos erros, Mari, porque eu vou ser bem franca para você. Sempre gostei muito de língua portuguesa, mas eu confesso para você que eu não tinha noção nenhuma. Então, na minha cabeça, eu poderia escrever que o revisor iria ali automaticamente tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu entrego para Carlinha, que graças a Deus é um anjo que apareceu na minha vida aí há quase 10 anos. Eu entrego o arquivo para ela muito bonitinho, sabe? Então, ela me devolve com os feedbacks: Ó, B, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E a gente tem uma parceria muito gostosa, eu aprendo muito com ela. Então, ela revisou o meu livro novamente, aí ela fez a diagramação, e aí eu criei o meu próprio selo. Engasguei aqui. Criei o meu próprio selo, porque eu fiquei tão assustada, com medo de passar por tudo aquilo de novo, e aí eu já fui para a Amazon e comecei a lançar os livros na Amazon, mas as pessoas pediam muito. "Ai, você não tem esse livro, em físico?" E eu tinha também como eu frequento, né, sou católica e o meu esposo, a gente sempre agora menos, bem menos, a gente estava sempre envolvido em encontro de casais com Cristo, encontro de jovens, pastoral de noivos, então eu sempre tive um público bacana na comunidade que compravam os livros, então eles preferiam ler os livros em físico. Então eu criei o meu selo, aí eu comecei a fazer os livros físicos e vendia, né, muitos livros. E aí foi assim que eu fui, e essa série, foi muito boa para mim, muito rentável. O primeiro livro foi decepcionante? Sem dúvida foi decepcionante, mas ele me ensinou muita coisa. Então, eu não vejo assim como: "Ai", sabe, fico arrastando correntes com ele. Não, ele me ensinou muito mesmo. Então, através desse livro, eu consegui todos os outros que eu já escrevi. Eu não fiquei parada, né, estagnada. Ah, legal. Então a gente já pode identificar, né, o ponto positivo, que você deu o start, você conheceu um pouco mais, aprendeu, e o negativo foi isso, acabou indo muito dinheiro, né, que poderia estar sendo aplicado em outros Isso. setores.
E você chegou de estudar, sabe, o mercado, ter esse olhar mais empreendedor de ver o que as leitoras queriam, ou já nesse círculo de amizade você já conseguiu, né, criar essas leitoras fiéis e a desenvolver, o seu formato de publicação? Então, quando eu comecei com essa série, Mari, eu confesso para você que eu não olhei para o mercado editorial. Foi uma coisa que foi ali, foi fluindo, eu escrevi o primeiro e aí foi aparecendo o segundo casal, o terceiro casal, o quarto casal, quando você vê são 5 casais e aí eu acabei escrevendo um spin-off, porque o mocinho o que era para ser o vilão do último livro acabou tomando uma proporção, que aí o pessoal eu lembro, direitinho, o pessoal ficava me enviando: "Ó, eu terminei o quinto livro, não, esse personagem precisa de uma história dele". Eu falei: "Gente do céu, de mês de janeiro", eu falei: "Eu queria férias, né". E aí eu falei porque eu tinha lançado dezembro ali, né, eu falei: "Não, tudo bem, vou escrever". E aí eu escrevi, porque estava tudo muito fresco, aquelas histórias gostosas, então eu realmente não olhei para o mercado, mas é tão engraçado, porque o último personagem, ele tem essa coisa de dominador, né, meio, Gideon Cross da Silva Day, meio, sei lá, me fugiu o nome dele agora. Então, Isso, dos 50 tons, ele é meio assim, né. E aí, nossa, as pessoas amaram ele também, né. Mas depois eu comecei sim, Mari. Aí eu confesso para você que aí eu comecei a olhar mais para o mercado. E aí eu comecei a fazer uma análise mais profunda, e aí eu falava assim: "Nossa, olha esse livro aqui, que legal, essa história tá assim". E eu tenho muitas histórias anotadas, Mari, muita coisa que dá para escrever ainda, sabe? tem muita coisa que ainda tem para escrever então. Tem, meu Deus, menina, eu sonho às vezes, acordo que nem uma maluca, anotando a história no celular, depois eu passo para um caderno, porque senão eu esqueço, né, minha cabeça anda ótima. E tem muita coisa e eu falo: "Gente, da onde vem tanta história aí na cabeça da gente, né?" É uma coisa muito maluca. Ah, mas, não sei você, mas eu sou daquela que o passarinho voou, já tá me dando inspiração para escrever algum livro de algum passarinho que tá voando e alguém fez alguma coisa. É engraçado, né. O meu marido fala assim, né, esse último foi do comandante, a gente gosta aqui em casa de fazer cruzeiros, né. E aí eu estava lá quietinha, assim, sentada, só observando, eu sou muito observadora desde criança. E aí eu fico quietinha, assim, só observando, aí meu marido: "Pronto, quantas histórias tá saindo dessa sua cachola?". Aí eu falei: "Por quê?". Ele: "Não, você tá muito quieta". Ele já tem imagino. Ah, eu também, já conectei tudinho. Aí o meu marido: "Já até tô imaginando". Falei: "Nossa, você nem adivinha, me vem uma coisa aqui na cabeça muito doida". Aí ele: "Pronto". E aí surge, né, surge. Aí uma autora do desafio falou para mim: "Ele é careca?". Aí eu falei: "É sim, porque se você fizer um cruzeiro e observar, a maioria dos oficiais de dentro dos navios são todos carecas". Aí ela falou: "Jura?". É engraçado, a maioria é italiano, né, a grande maioria. Eu acho que é porque até as empresas, né, as companhias marítimas são da Itália, né. E a maioria do pessoal, assim, pelo menos que eu andei observando, porque eu fui até pesquisar, né, alta patente, baixa patente, eu fui eu fui atrás de tudo. Aí esse pessoal, a maioria é toda assim, cabeça raspada, assim, careca. Aí eu falei: "Bom, eu quando vou, né, porque a gente não pode levar chapinha, a gente só pode". Mare do céu, você só pode usar o secador. O meu cabelo, ele parece um miojo. Aí, juro, no mar, ainda que você fica pegando aquela brisa, aquela coisa, gente do céu, fica muito doido. Aí, o que que eu faço? E ainda luzes, né, porque vai aparecendo os brancos, você vai colorindo, né. Aí, gente do céu, aí eu falei: "Eu entendo esse pessoal que raspa a cabeça, porque é tenebroso, né". E é muito, assim, engraçado. Parecia.
E aí Olha só, a autora vivenciando e colocando tudo no papel, é sobre isso. o que que nós fizemos, eu e meu marido? No que nós fomos esse ano, que a gente fez? A gente levou a capa do livro no celular, né, que a gente tinha já, e nós fizemos um monte de foto, um monte de não sei o quê, um monte de não sei o quê, pra justamente usar depois para marketing. Então a gente filmou o não o barco todo em si, para mim não ter problema também depois, né. Mas assim, o barco quando ele sai, quando ele tá saindo do porto, é a coisa mais linda do mundo, assim, eu amo, né, você vê o mar, o balanço, o mar. Que lindo. E para você, Bernadette, o que é um lançamento de livro ideal? Como que seria aquele livro, assim, aquele lançamento que você vai se sentir bem satisfeita? Para mim seria, quando, assim, os leitores eles leem, aí eles retornam, te dão um feedback e falam um pouco do assunto para você e fala aquela mesma magia que te envolveu quando você estava escrevendo, então seja chorando ou sorrindo, ou se emocionando, enfim, o leitor também sente isso. Então esse feedback, essa coisa gostosa, para mim realmente é um sucesso. Então é Quando o leitor, ele se sente tão tocado pela obra, que ele vai atrás do autor, ele vai atrás de você e comentar sobre a experiência de leitura. isso, porque você passou a sua essência ali naquela história, você passou pedacinhos de você ali, então é gostoso. Eu, pelo menos, eu fico extremamente feliz quando as pessoas vêm até mim e elas comentam: "Ai, nossa, aquele personagem, eu chorei naquela determinada cena, ai, aquilo me tocou de uma maneira tão profunda", eu fico bem feliz mesmo. Então isso para mim Ah, significa um sucesso. que legal, a Bienal então para você deve ser maravilhosa, porque daí você consegue esse contato frente a Eu frente. gosto, eu gosto. Embora eu seja um pouco tímida, assim, eu gosto. Quando eu começo a conversar com a pessoa e aí vai desenrolando, aí eu, entendeu? Já vai e vai que é uma beleza. Ai, que incrível. E agora a gente vai para a parte final da nossa entrevista. Tava muito legal conhecer um pouco mais desse seu bastidor. É legal quando a gente conhece a motivação de cada autor e de você já sei que Verdade. é muitos, cruzeiros, que venham muitos próximos, porque muitos livros. É. E eu recomendo, quem não fez, faça. É bem legal. Já fiz, mas Então vai, Mari. só pelo seu feedback. Olha, posso garantir para você que os seus filhos vão amar. Ai, e me passa uma dica para os autores, para você contar pra gente. Qual é aquela dica que o autor não pode ficar sem saber para viver ou para trabalhar com livros publicados? Eu acho que o autor, ele nunca pode parar, de estudar, de procurar outras formas, como no meu caso, eu estava estagnada, estava parada, por conta de problemas de saúde, estava deixando com que isso me afetasse de uma forma que só estava piorando a situação, né. Então eu resolvi dar uma volta por cima. Então aí você se envolve, você estuda, você tem aquele gás novamente, então a gente não pode deixar com que isso, como que eu posso dizer, ofusque aquela coisa que a gente tem, né, que é a nossa vontade de contar histórias, de mostrar um pouco de amor para a humanidade, porque o romance mostra essa coisa do amor. Se o mundo se amasse, não existia tanta porcaria como infelizmente existe por aí, né. Então o amor eu acho que é a chave de tudo, o amor é a chave de tudo. Então eu acho que os autores têm que estar sempre antenados, estudando, procurando melhorar, estando de conversando com outros autores mais experientes, não ter essa coisa de, "Ai não, não vou falar com fulano porque, ai não", imagina, a gente tem que ir lá, se a gente não sabe, não tem que ter vergonha porque não sabe.
Tem que perguntar, sou a favor Sim. desse também. É, porque assim, sabe, você não pode ficar com vergonha: "Ai, eu tenho vergonha, não sei o quê". Não, gente, a gente tem que ir lá, se você não isso daí não é você ser, menor, insignificante, não, você está querendo aprender. Então isso é muito bom. Muito bom, muito obrigada, Bernadette, Eu que obrigada pelo agradeço, vai. momento. Passa suas redes, seu último lançamento. Bernadette Stanini, autora, eu coloquei o autor. Autora Bernadette Stanini. É, a autora Bernadette Stanini, geralmente essa é a minha rede, né, Facebook, Instagram, enfim, TikTok. O meu último lançamento, foi o lançamento do Comandante, o Comandante Italiano pelo qual me apaixonei, que é um romance clichê romântico. Ele é um homem muito romântico, italiano, daquela das antigas. Ah, É uma mocinha bem valente, determinada, engraçada, com um bom humor, assim, impecável, uma história bem gostosa. obrigada. Eu Então, que por agradeço. hoje é essa, então tchau, tchau. Tchau, beijo.